Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui no porto de Jope. Aqui em Israel não se fala Jope, se fala Jafa. É uma área onde nós temos lá embaixo a cidade de Tel Aviv. Tem um grande ancoradouro ali. Tem um yacht club onde os navios, onde os barcos, eles ficam ancorados. Foi aqui nessa cidade que estava o apóstolo Pedro. Aqui à nossa direita tem uma igreja. Essa igreja, segundo a tradição, é o local onde Pedro estava. Pedro chama Simão, e ele estava na casa de outro Simão, chamado Simão o Curtidor. Deus sabia que ele estava aqui. Deus aparece então, manda um anjo para um homem chamado Cornélio, que ele está na cidade de Cesareia Marítima, alguns quilômetros ao norte aqui de Tel Aviv. Cornélio então era um homem que adorava a Deus, era um homem que dava esmolas aos pobres, era um homem que orava e temia ao Senhor. Deus então não deixa ele sem salvação. Deus envia um anjo para que esse anjo dê uma notícia para Cornélio, para que Cornélio chamasse Pedro na casa de Simão o Curtidor, diz a tradição que ficava aqui, para que Pedro viesse ministrar o evangelho para ele. Pedro então tem uma visão de um lençol segurado por 4 pontas, e nesse lençol havia animais que para o judeu é impuro. Levítico capítulo 11 fala da pureza e da impureza dos animais. Por exemplo, nós brasileiros comemos tudo que tem no mar. Você come peixe, você come camarão, tem gente que gosta de comer siri, caranguejo, eu gosto muito disso. O judeu não. O judeu só come o que tem escama. O que não tem escama não entra na boca dele. Por quê? Porque o judeu tem uma ideia de purificação através do alimento. Eu e você, cristãos, sabemos que o que mata não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. É do coração do homem que sai a impureza. Por isso, se Deus purifica o teu coração e te enche da presença dele, a tua boca automaticamente deixa de falar palavra torpe, palavrão ou palavra frívola. O apóstolo Pedro tem essa visão do lençol com os animais imundos, mas essa visão dizia para ele algo, comunicava para ele algo. Dizia para ele o seguinte, que o evangelho é muito mais do que ele está pensando. O evangelho deve atingir não só os judeus. Cristo não veio só para Israel, Cristo veio para todo mundo. Ele veio salvar o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro então sai daqui de Jope e vai para Cesareia Marítima. E lá ele pronuncia, Atos 10:38, um sermão no qual ele diz que Jesus é juiz de um novo testamento. É juiz de uma aliança. Ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Jesus, ele recebeu capacitação, ou seja, unção. Unção de quem? Do Espírito Santo, para ministrar libertação aos cativos, liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos. Esse homem, Pedro, entra na casa de Simão, e quando Simão encontra com ele, quer adorar ele. Porque Pedro era uma referência cristã naquele tempo, ele era um apóstolo, ele andou com Jesus. Então Cornélio adora Pedro, ele fica de joelho, e Pedro diz, fica de pé porque eu também sou homem. A Bíblia diz que nenhum homem deve receber adoração. Um pastor, um líder, um padre, um religioso, um santo homem, uma santa mulher, não deve ser adorada. Somente o Senhor deve receber adoração. Cornélio entendeu isso. Cornélio então passa a adorar ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Deus da Glória. E a partir desse momento, ele recebe salvação. A partir desse momento, o mesmo Espírito que ungiu Jesus de Nazaré, também unge Cornélio. Eles ali, diz a Bíblia Sagrada, que eles foram batizados no Espírito. Essa expressão é bíblica. Eles foram cheios do Espírito. E ali, o Senhor manifestou o favor à vida de Cornélio, um centurião romano. Um homem que não era crente, não era evangélico, não era batista, não era presbiteriano, não era católico, ele não era nem judeu.
mas ele creu no Senhor Jesus e ele foi salvo. O Senhor Jesus é a salvação. Ele é o Salvador, o Redentor da minha, da sua vida e de todo aquele que crê. Deus te abençoe. Estamos em Jope, terra de Israel, porto de Israel, local onde Deus falou com Jonas, local onde Deus falou com Pedro, local onde Deus fala com você e fala comigo. Deus te abençoe. Fica na paz.